Oi, pessoal. Eu sou a Heloísa e eu estou com um trabalho de divulgação dos preceitos e ensinamentos do Mestre Jesus e a busca da regeneração moral da humanidade. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E hoje o nosso convidado é o Alexandre Alves Silva. Oi, Alexandre, tudo bem? Olá, tudo bom? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que Obrigada agradeço. mesmo. Agradeço a Imagina, oportunidade. eu que agradeço. E vamos dar início ao Evangelho comentado do capítulo 41 do livro Jesus no Lar, o Incentivo Santo. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar pela inflexão de amargura com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente: um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado de impureza íntima e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de preciosa carga em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou com bondade, em seguida às saudações habituais. Meu amigo, sabe quantos coices desferiu hoje esse animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e orneado despropositalmente? E porque o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou: entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou: se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonaste, e se te não é possível por agora servir o nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, serás facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valoriza o teu rústico mais precioso auxiliar. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo, acordado, e agora feliz, em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com o olhar
E Jesus, transcorrido alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Por meio dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, aproximava-se de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Então, Alexandre, eu gostaria de saber a sua interpretação sobre essa passagem. Olha, Heloísa, esse texto belíssimo, né? Aliás, o livro todo, né? Realmente é muito belo e com textos muito interessantes que nos levam a várias reflexões, vários pontos de vista. Eu queria chamar a atenção, no primeiro aspecto desse texto, sobre as profissões. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas, elas se desanimam no serviço, esperando uma resposta, esperando algo ali que do chefe, de um colega, né, alguma coisa assim, um agradecimento, uma gratidão, enfim, e não vem isso. Então a pessoa ela começa a desanimar cada vez mais, e eu acho que esse texto ele também chama atenção desta forma, em se valorizar, né, porque às vezes as pessoas também estão numa profissão no qual não almejavam, era uma outra, enfim. E aí, dá o seu melhor, daquilo que você tem, daquilo que você pode naquele momento. Então ele chama atenção, o anjo ele chama atenção nesse aspecto, quando ele fala ao protagonista da história, que não era médico, não era enfermeiro, não era terapeuta, mas sim um mercador que levava a cura, né, aos lugares mais remotos, né, então contribuindo ali com o seu saber, com o que podia. O anjo também sabiamente chama a atenção do companheiro do nosso protagonista, que é um jumento, né? Então, assim, valorizar o trabalho, né, de todos ali, a importância de cada um que tem na sociedade, ou seja, todos os trabalhos na sociedade. E assim também remete ao trabalho social, né, ao trabalho de doação no qual a gente se prontifica por vezes a fazer. Então, eu queria, por exemplo, eu gostaria muito uma pessoa gostaria muito de doar um marmitex na rua, né, dentro de uma ONG, de uma comunidade, enfim. Mas a primeira pergunta é: você está preparado para isso, né? Então, psicologicamente ou fisicamente, porque requer, né, um pouco de atenção aí. Estou. Então, tudo bem, vamos lá e tenta. Não estou muito. Então, o que pode fazer para ajudar? Então, poxa, eu gostaria muito, mas ainda não me sinto preparado para isso. Então, vai até a comunidade, ou vai até a ONG, se oferece a lavar o prato, a varrer, né? A cortar os alimentos para preparar, montar os marmitex, enfim. Cada trabalho tem a sua importância. Ajuda muito mesmo, né? E dar de coração é algo que realmente vai agradecendo, tanto quem doa como também a quem recebe, né? Os serviços acabam sendo eficientes e eficazes aí, né? Um outro ponto de vista que nós também poderíamos analisar é sobre, aí já mais um olhar filosófico, é sobre ali Tadeu e o mercador. Quando eles param ali né, no dia a dia e se analisam, eu estou fazendo o que eu realmente falo, o que eu realmente acredito, o que realmente eu defendo nas minhas palavras? Isso, quando nós atingimos um certo grau de maturidade, nos questionamos a respeito disso. Então, é um exemplo que eu posso, assim, compartilhar. Quando eu sento aqui na frente desse computador para escrever sobre o Evangelho, ou para falar sobre o Evangelho, uma leitura como essa, então eu me pergunto: poxa, mas será o que que eu vou falar? O que que nós vamos conversar sobre isso? Será que eu faço isso no dia a dia? E o que é legal disso aí é o seguinte, quando você está, o que aqui seria um campo teórico, né? Aqui é o questionamento, né? Lá fora. E quando está lá fora, é interessante porque eu lembro também daqui de dentro. Então eu estou no trânsito, por exemplo, levo uma fechada ou dou uma fechada em alguém, porque, né? O trânsito é. Então, às vezes você vai leva uma fechada, você, poxa, você vai achar ruim, e fala, peraí, vamos pensar, vamos respirar um pouquinho,
né? E tentar colocar em prática o que realmente nós estudamos. Então, é muito importante essa troca, né? O teórico para o prático, ou então do interno para o externo, né? Então, é muito importante esses questionamentos. E não se desanimar, porque o que acontece? É um passo de cada vez, é cada dia uma luta. Então, manter ali uma constante vigília a respeito, porque nós sempre estamos nos colocando à prova, né, das situações, realmente, né? E aconteceu de sair um pouco fora, ficar nervoso com alguma situação, alguma coisa nesse sentido, respira, tenta depois, com calma, ir lá, consertar, enfim, né? Acontece isso mesmo, né? Nós estamos aqui para aprender e ajudar. Jesus, ele escolhe aqueles homens rudes, né, de grande parte, com poucas instruções, muitos ali com poucas instruções, para quê? Para manipulá-los? Não, de forma alguma. Jesus, ele detecta ali em cada um os seus defeitos, ele visualiza os defeitos daqueles discípulos que o seguem, mas também visualiza o quê? As virtudes. E percebe que as virtudes daqueles homens muito maior do que os seus próprios defeitos. E com isso, Jesus vai trabalhando e fortalecendo a cada dia as suas virtudes. Tanto é que aconteceu que conseguiu com aqueles homens promover para o mundo todo a sua boa nova, né? Um outro aspecto que nós podemos analisar desse texto, oração, né? Quando o mercador ali ele cai ali em si ali depois dentro uma consciência realmente, os questionamentos, né? Se está indo para o caminho certo, se realmente tem aquele compromisso com a verdade, se está sendo, né, honesto consigo mesmo e com os outros, então ele se fecha e entra em oração, ou reflexão, ou meditação, enfim. É muito importante isso, se reconhecer como parte de um todo, né? E verificar e perceber que há algo muito mais superior que nós e que nós falamos assim, ó, hoje agora eu estou precisando de ajuda. Então eu preciso me concentrar aqui, me fechar e vejo o que eu posso fazer. No caso foi ao Pai Celestial, né? Que ele se reportou pedindo esse auxílio. E aí já vai emendando com outro ponto que é fantástico nesse livro, que é? O que seria? A possibilidade da resposta que o Pai nos dá. Ele nunca nos desampara, nós nunca estamos sozinhos. Por vezes essas respostas, para nós, no dia a dia, ela necessariamente não precisa vir num sonho, como aconteceu com o mercador, né? Por vezes ela vem numa palavra, às vezes no dia a dia, conversando com um amigo, ou então com algum estranho mesmo. De repente você começa, tá numa fila, alguma coisa assim, a pessoa vem conversar com você do nada, né? Surge uma conversa, e conversando, de repente aquela pessoa fala alguma coisa que dá aquele insight. Você vai lembrar daquela sua pergunta há 2 dias, um dia atrás. Então, assim, a resposta, ela vem, né? E por vezes não é do jeito que você quer, não é da forma que você tinha imaginado, da pessoa que você tinha imaginado, mas sim, ela vem aí, sim, ela aparece em placas, pelo sonho ou pela fala de alguém, né? Aconteceu uma situação, uma ocasião, que nós nos reunimos, um grupo de amigos, nos reunimos e fomos até uma casa de repouso. Chegando lá, nós passamos uma tarde lá, foi foi maravilhoso. E lá, cantamos, alguns levaram violão e tocamos e tudo mais, foi bem, bem legal mesmo. E num canto tinha um senhor ali que ele não conversava ali com ninguém. E eu fui conversar com ele, levamos ali uma hora de conversa ali, né? E aí ele contou por que ele estava ali. Ele estava ali por uma escolha própria, né? Segundo ele, é porque o temperamento dele era muito forte, né? Então ele não queria, às vezes não se dava bem com a filha e com a neta, então ele preferiu estar ali. Falei, poxa, legal, né? Mas e elas vinham visitar? Sim, a filha sempre ia visitar. E para resumir a história, ele contou que ele gostaria de ter, no caso, ele gostaria muito de ter dado uma vida melhor para a família, mas uma vida assim melhor em relação à atenção, porque tudo que foi financeiro ele deu, mas no caso a atenção que faltou, né? Isso ele se arrependia muito. Ele já era viúvo. Aí conversamos um pouquinho sobre perdão, auto-perdão, enfim, né? E foi uma conversa muito, muito legal.
Um momento lá, ele levantou do lugar e foi lá e me deu um livro de presente. Poxa, eu falei assim: "Caramba, né, eu vim aqui visitá-lo, trazer uns presentinhos para eles e tal, e ganho um livro". O livro é Jesus no Lar. E então quando ele me entregou, ele falou assim: "Olha, eu li esse livro e me ajudou muito, e eu gostaria de ajudar alguém", e me entregou de presente. Eu meio todo sem graça ali, mas eu vi ali o livro, né, eu falei: "Nossa, o senhor já ajudou", eu falei, "o senhor já ajudou". Aí passou um tempo, ele pediu para que eu voltasse, passou mais uns 6 meses, eu voltei. Quando eu voltei, ele já tinha falado que a neta dele já estava visitando, então eles já estavam conversando, tudo, foi bem legal. Aí passou mais uns 2 meses, mais ou menos, ele acabou desencarnando. E isso foi em 2014, mais ou menos. Eu peguei o livro e coloquei na estante, né, falei assim: "Depois eu vou ler com atenção". Passou o tempo, isso, enfim. E aí surgiu a oportunidade deste ano, eu estudar esse livro e escrever alguns textos sobre ele, né, e compartilhar isso com pessoas. E essa oportunidade belíssima que você, Heloísa, me convidou, né, me chamou para compartilhar. Então eu queria aqui deixar que foi também para mim um incentivo, e eu diria até santo do nosso amigo, desse meu amigo que estava, né, nessa casa, que hoje está desencarnado, que onde ele quer que esteja agora, que ele receba essa gratidão que eu queria compartilhar com vocês, sobre a cada momento deste livro, quando ele é aberto, onde parte as pesquisas, e naquele momento de reflexão, de escrita e de fala, né, a importância que tem sempre para alguém, e para mim sempre é muito importante mesmo. Então eu queria compartilhar a importância, né, desse incentivo que eu ganhei. E para encerrar, né, a ideia, Jesus ele fala assim, no final do texto, que todo propósito, né, sublime, ele é como um lírio, né, que tem a sua raiz no lodo, mas a sua flor voltada à luz. Então, acho que nós estamos nesse momento, vivendo nessa sociedade, acho que bem essa ideia do lírio. Por vezes a gente meio que desanima, fica um pouco mais para baixo, mas às vezes nos animamos, e aí nossa flor, nossa bondade, nosso momento de parceria e gratidão está à luz, como o seu trabalho belíssimo. Eu agradeço a oportunidade, Heloísa. Ô, Alexandre, que história linda. Obrigada, viu? Eu que agradeço aí, muito legal, né? Você vê como a gente nem pode falar em coincidência, né? Ainda mais que a gente não acredita nisso, mas que bonito, né? Ele ter te dado esse livro e você esse ano começou o trabalho de estudo desse livro e eu ter convidado você também para falar desse livro, que é um livro que me despertou muito agora na pandemia, né? Que a gente faz o Evangelho no Lar e eu comecei a ler pela segunda vez que a gente faz todo domingo as orações aqui em casa, o Evangelho no Lar. E como é um livro assim muito lindo mesmo, a mensagem de Jesus é muito valiosa, eu ficava assim, as pessoas precisam saber disso, meu Deus, né? E criei coragem e comecei a divulgar aqui com vocês, né? Chamando pessoas experientes que têm esse dom da palavra, que já têm o hábito de trazer informação. Então, assim, foi muito legal a sua interpretação, viu, Alexandre? E até eu gostaria de colaborar também, né? Que eu lendo aqui essa passagem do Incentivo Santo, eu pensei na questão da gente se acolher também, né? Da gente saber que somos imperfeitos, mas aceitar como nós somos, né? Qual parte que eu posso mudar, né? Pensa assim, Luísa, qual aquele lugar que eu posso caminhar para frente? É, como que eu vou fazer aquilo melhor, né? Porque a gente também se observa, a gente sabe os pontos que nós estamos ainda um pouquinho atrás e que podemos melhorar, né? E parece que a gente não serve para nada, esse lugar de pureza é tão longe, né? E você acha que seria justo a gente se culpar pensando nisso, né? Que não se amar, não se cuidar. Então, quando a gente chegar lá, só que vai ser bom. Só quando a gente chegar no momento de alta purificação que vai ser bom, né? Não é isso que a gente quer para a nossa vida. Então, ainda hoje, agora, a gente pode ver beleza no que a gente pode ser, no que a gente pode fazer, né? No que eu posso fazer hoje. Então, cada pequeno avanço nesse degrau, nessa escalada, longínqua mesmo que seja, mas que é bom, é ser saborosa, que tem que ser prazerosa. A gente tem que
olhar com humildade e acolher também, né? Nós temos que ter a capacidade de olhar com os olhos que dizem, eu vejo você. Isso também olhando os outros, né? Que muitas vezes você vê, você foi lá no trabalho no asilo, foi lá conversar, você estava vendo aquele homem verdadeiramente, você ficou 1 hora ali dedicando a sua energia a conversar com ele. E ele sentiu aquilo e quis te presentear também, ele quis retribuir aquele carinho que você estava dando a ele, e foi uma bela recompensa, né? Então, e também uma coisa muito legal que você falou, Alexandre, é do nosso trabalho, né? Que muitas vezes, por exemplo, eu até me identifiquei, porque eu trabalho na indústria farmacêutica, né, com medicamentos, e a gente tem que pensar assim, né? Como o meu trabalho, mesmo sendo uma empresa, né, que não, como que a gente pode cooperar e no nosso dia a dia, nas nossas interações com as pessoas, sermos melhores e tornar o dia daquela pessoa melhor, né? Como eu posso transformar a vida das pessoas ao meu redor, né? Mesmo com o nosso trabalho, né? Como eu posso vivenciar Jesus com os meus colegas de trabalho? Que eu acho que tem muito disso, né? De repente, uma situação, igual você mencionou o trânsito, mas a gente tem as situações no nosso dia a dia de trabalho, às vezes de competitividade e essas coisas. Como que a gente ajuda um colega? Como que a gente se coloca próximo e se torna próximo, mesmo num ambiente que pode ser considerado competitivo, um ambiente que poderia ser hostil, mas nós podemos tornar um ambiente agradável, colaborativo, e inclusive passar uma mensagem, um exemplo, né, de como ser melhor e como que a gente torna essas inter-relações cada vez melhores, né? Porque, na minha opinião, nós somos um, né? A humanidade é um só. Então, a evolução ela vem a partir de cada um se tornando luz, traz exemplos para os outros e assim todos começam a evoluir, né? Então, mesmo a gente achando que pode ser tão ínfimo aquele ato, né, que foi o caso do mercador, que ele já estava desanimado, ele estava calado, ele não queria falar mais, porque ele achava que não ia adiantar de nada, que era muito insignificante, né? Ele, não, Jesus quis dizer, não, faça a sua parte, eu não estou esperando que vocês sejam puros para fazerem sua parte. Vocês tendo bom ânimo, vocês já estão fazendo a sua parte. Até ele menciona, né, que até uma pessoa, um assassino, pode chegar à purificação fazendo bem, né? Então, através do trabalho no bem, a alma de um criminoso pode emergir. Então, assim, a gente tem que acreditar que o trabalho no bem faz a diferença, sim, que a nossa presença possa ser para alguém, que a nossa, né? Então, a gente pode, assim, acreditar que a gente faz, de cada um de nós pode fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros. Então, obrigada, viu, Alexandre? Só quis contribuir aí também, porque eu pensei bastante sobre esse capítulo, achei muito linda essa mensagem. E eu gostaria de agradecer aqui formalmente muito ao Alexandre Alves Silva. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você. Muito obrigada. E você que está assistindo, ajude a divulgar esse projeto, compartilhe, curta, se inscreva. Ficou alguma dúvida? Quer comentar? Comenta sim. Vamos falar a respeito, vamos falar dessa passagem, vamos conversar, porque essa que é a ideia mesmo, a gente entender e falar a respeito e tentar agir também, tá bom? O livro Jesus no Lar está na compra na internet, está em PDF, então você pode presentear alguém, como o Alexandre ganhou, você pode comprar e fiquem à vontade.